Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Aquece a Travessia. Hoje, encontro 2 para a gente conversar sobre como lidar com o medo de ser julgada. É um assunto muito recorrente por aqui, é algo que eu sei que vocês querem muito ouvir eu falar e também trazer as demandas de vocês. Então, bora combinar o seguinte, já chega aqui, deixa teu coraçãozinho, né, aqui do lado, aqui embaixo, e vamos divulgar, né, essa live para o maior número de pessoas e também vamos bater um papo, né, vamos conversar hoje aqui, quero ver também o que vocês me trazem sobre esse assunto aí do medo do julgamento. Bom dia, Van, bom dia, Kathleen, bom dia, Tanise, Lu, coisa boa, Fabíola também tá aqui, a Fê Castro, a Tati Akemi também tá aqui. Sejam bem-vindas. Quem aqui assistiu ao aulão de ontem, gente, dos chakras? Que foi aquele aulão. Foi muito incrível, né? Depois que acaba, eu penso assim, eu faço aquele meu balanço, né? De como que foi a aula, como que não foi. Eu achei, assim, a gente conversou muita coisa, não acreditei que eu consegui fazer caber toda aquela quantidade de assunto em 1h e 10 ali, que foi o que durou a aula. Bom dia, Danusa, Tuane, Rô, sejam bem-vindas. Gente, como vocês estão vendo nas últimas lives, eu sempre esqueço de falar, tá? Vou dar essa faladinha rápida aqui antes de entrar no assunto do dia. Tem agora essa novidade no Instagram, que a gente que é criador de conteúdo e que fica compartilhando, né, conteúdo aqui nas lives, gratuitamente, tem essa opção agora de selos aqui embaixo, que permite que quem tem vontade, quem quiser contribuir com algum valor para esses momentos, né, de live aqui, tem essa possibilidade aqui embaixo, né, nessa coisa dos selinhos. Então, só para avisar vocês que tem, porque eu tenho feito algumas lives com essa opção e esqueço de falar. Mas tem aqui, tá? Para quem quiser contribuir, quem sentir de contribuir com algum valor, enfim. Bom dia, Jéssica! Foi incrível, arranquei as pedras tudo do painel. Mas por que arrancou, Vanessa? Por que arrancou as pedras tudo do painel para poder fazer o alinhamento? Gente, não me saiam arrancando pedra de onde tá bonito, de onde vocês gostam de deixar, só porque eu falei que vocês podem usar para fazer o alinhamento energético dos chakras. Oi, Thaís! Quanto tempo, Thaís Rossi? Vamos lá. Gente, agora vamos entrar no assunto já do nosso encontro de hoje, tá? Quem aqui, sendo bem sincera, sendo zero julgamento, vocês sabem que aqui não tem esse julgamento. Ó, a Vanessa confirmou, ela arrancou as pedras para fazer o alinhamento. Vanessa, não sei o que te dizer. E eu tenho pedra rolada para decorar. Tá bom, faça aí o que for melhor, tá? O que tu sentir que for melhor. Então, como faço para trabalhar se eu quero assistir a live? Nath, aí é um problema que você vai ter que resolver aí. Tem vários que fazem isso aqui, tá, gente? Longe de mim ser essa incentivadora, mas coloca um fonezinho ali, faz a discreta e segue. Ah, é verdade, olha a Kathleen, minha assessora para todos os assuntos. Cadê o mate, diz ela? Tá aqui, ó. Vamos encher o mate, então, né, que aqui é tipo isso, é papo de comadres. Tem uns compadres também, que às vezes se achegam. Então, deixa eu arrumar tudo aqui. Me esqueci, gurias, do mate. Saio desenfreadamente falando. Ai, massagem com pedras, é tudo. É maravilhosa. Estou no balcão hoje, diz a Lu. Ai, como é que faz, Lu? Imagina, a pessoa esquece. Tá no balcão da loja, abre essa live bem volume alto, as pessoas vão chegando e ela dele que te dele falar de bruxa, e alinhamento, e cristais, e não sei o que mais. E a galera só olhando. Mas eu acho, gente, que é até muito bom, sabe? Não tô incentivando que vocês fiquem abrindo aí pra todo mundo ouvir, tá, gente? Mas assim, é muito bom. O que é muito bom? É muito bom que as pessoas comecem a ouvir cada vez mais sobre isso e naturalizar nossa existência. Nós estamos aqui, né? Acho que a gente está vivendo uma era que de várias formas as pessoas vistas pela maioria que vive na normalidade ou normose, que eu prefiro chamar de normose porque parece mais nome de doença do que normalidade,
Quem vive na normose tá precisando expandir consciência. E isso já é assunto da nossa live de hoje, tá? Quem vive na normose precisa entender que esse mundinho criado de que há um padrão e a gente tem que se encaixar ali, isso é nocivo, né? Isso não serve pra ninguém, na verdade, nem pra quem tá na normose, porque mesmo a galerinha da normose tem suas particularidades, suas coisas que são únicas, que são a definição da sua autenticidade. E muitas vezes as pessoas começam a adoecer justamente por achar que são completamente um equívoco, justamente por não se sentirem pertencentes ali. Faz a live de podcast e bora. Então, assim, tá na hora, e que bom que a gente tá vivendo esse momento de mundo, né? Que todas as camadas, vamos usar essa palavra, camadas, da diversidade, de todas as formas, estão começando a se fazer mais ouvir, a buscar mais espaço. A gente não tá ganhando espaço, a gente tá buscando, que ninguém vai nos dar espaço nenhum, né? A gente tem que buscar. Então, vocês que estão aqui comigo hoje, olha que maravilha, já estamos aqui em 100 pessoas. Isso é muito legal, né? Pensar que somos 100 pessoas aqui numa quarta de manhã, cada uma, claro, com seus desafios aí do dia a dia, mas parando um tempinho para conversar sobre assuntos que envolvem o universo da natureza da bruxa, né? Da natureza... E aqui a gente tá falando muito de bruxa, porque a gente precisa reforçar essa nossa identidade, né? Isso ao que a gente pertence. Mas, na real, nem precisaria usar essa nomenclatura bruxa, né? Porque a gente sabe o que a gente é. Quem precisa ouvir e usar isso são essas pessoas que ficam querendo nos tratar como algo ruim, algo que não serve, algo à parte, né? Algo que está errado. E por que muitas vezes a gente deixa de fazer algo, deixa de começar algo, por medo justamente de quem? Dessa galerinha. Então vamos começar hoje já assim, ó, quebrando essa questão aí da normose. Se a normose, né, se esse conceito do que é normal e do que não é normal, que eu acho super retrógrado esse conceito da norma, que norma, né, criada por quem, interessa a quem, sustenta o quê, né? Mas vamos lá, isso não é normal, isso é normal. Gente, é muito relativo. Ser normal é muito relativo, depende do ponto de vista de quem está vendo. Então, o que é normal para mim pode não ser normal aqui para Tati Pereira, por exemplo. E aí, o que é normal para Tati pode não ser para Kathleen. E aí, assim vai indo. Por quê? Porque é o ponto de onde eu estou observando e interagindo com aquilo. Então, assim, se não existe de fato um só normal, por que eu fico querendo me encaixar e ser normal? Vocês sinceramente acham que alguém vai aceitar mais a gente porque a gente está superando, né? Suprindo as expectativas dessa pessoa? Tô fazendo isso aqui, gente, porque eu acho que tem um cílio no meu olho. Olha a pessoa usando a live com mais de 100 pessoas para procurar um cílio que tá caindo. Essa sou eu. Parece, sabe quando fica um cíliozinho querendo entrar assim? Por que a gente vai querer pautar a nossa caminhada, as nossas escolhas, os movimentos que a gente vai escolher fazer ou não da nossa vida por um olhar de terceiros que não estão nem aí pra gente, né? No fundo, essa tentativa das pessoas de encaixar todo mundo dentro de uma regrinha não é porque as pessoas se importam com os outros, né? E querem, pode até vir com esse discurso, mas é pro teu bem. Eu fico me colocando no lugar de mãe, por exemplo, né? Me colocando não, eu sou uma mãe, né? Estou neste lugar. Tem um filho ali. E aí eu penso assim, muitas vezes a gente sabe que é mais fácil, entre aspas, né? Por vários motivos, que essa figura do filho, da filha, percorra um caminho mais bem aceito. Porque aí pelo menos a barreira primeira ali da dificuldade de trilhar o caminho, ela é mais suave, né? Porque geralmente, por exemplo, assim, o meu exemplo, né, que saí de casa com 17 anos para estudar teatro. Teatro, tipo assim, já era considerada uma alma perdida, assim, né, para a sociedade de pessoas do bem. Então, assim, julgamento, uma coisa que sempre fez parte da minha vida. E eu sofri pra caramba com isso. Sofri pra caramba, hoje já lido bem melhor.
né? Eu vou dizer assim, estou totalmente recuperada. Não, não é assim. Agora, se eu tivesse escolhido um caminho profissional super bem aceito como normal, né? Aqueles, assim, que as famílias se orgulham e que todo mundo, nossa, é minha filha, é meu filho. Talvez essas dificuldades ali eu não teria encontrado. Então, assim, quando a gente tá ali, mãe, a gente quer pro nosso filho o melhor, a gente quer que não sofra, né? E aí, o quanto antes a gente aprende que não adianta, o ser humano vai sofrer, vai encontrar barreiras. Isso é importante, isso vai constituir todo o aprendizado, né, do ser ao longo da vida. Mas a gente fica querendo minimizar, né, essa dor, esse sofrimento. Agora, hoje eu penso assim, dói quando a gente vê. Eu só tenho 4 aninhos, né? Então a gente tá falando de demandas da infância ainda. Nem cheguei em mercado de trabalho para filho e tal, mas a gente fica pensando assim, cara, hoje eu, tia Fê, né, que já atendi anos a fio em consultório terapêutico, a maior parte das pessoas que chegam pra mim, até porque a gente, as minhas alunas sabem, eu sempre falo isso, né? A gente, enquanto terapeuta, enquanto curadora ali, enquanto bruxa, vai atraindo um perfil muito parecido de clientes, né? De acordo com as demandas que eles trazem. Então, as pessoas que me procuram, em sua maioria, estão buscando uma reorganização do seu lado profissional, né? Da sua missão, propósito de vida. Querendo se encontrar, né? Se alinhar com a sua essência. E cara, a maioria das pessoas começou num caminho e tá numa crise precisando mudar, né? Para outro. E muitas vezes não sabe nem por onde começar a procurar. Porque às vezes a gente começa a procurar um caminho baseado fora. Em satisfazer expectativas alheias, né? Em querer se encaixar. Olha primeiro o que tem aí, ó, de oportunidades, e aí eu vou me encaixar em uma delas. A gente não é ensinada a se conectar com o que está dentro, com o nosso sentir. Até porque a questão aí, olha que cilada, que pegadinha da vida. Exatamente. Exatamente, bruxa não se encaixa, ou se é ou não se é. São sentimentos que vêm de dentro. Ser bruxa é estado de espírito. Exatamente. Gostei muito disso. Bons dias! Eu queria um grupo, me sinto solitária. Já tem, Van. Somos esse grupo aqui. Somos a tribo das ovelhas místicas. Cola aqui que a gente vai se... Aqui, como diria a minha aluna Fê, ninguém solta o caldeirão de ninguém. Exatamente, as pessoas não consideram essas coisas como profissional, no máximo acham que é hobby. Isso a gente vai estudar muito, gente. Nos próximos dias a gente vai seguir conversando sobre isso. Na travessia a gente mergulha fundo para entender isso. Da onde que surge isso? E por que ainda até hoje é importante não considerar isso que a gente faz uma profissão séria, e sim um hobby. Por que quando... Agora até já saí um pouco do foco aqui que eu tava falando, mas enfim, depois eu volto pro raciocínio, se eu me lembrar. Por que quando Tia Fê estava lá, começando, né, na sua carreira de bruxa, que ainda nem me chamava de bruxa, não me intitulava, não falava muito essa palavra, já vou contar pra vocês também por que eu chamo hoje, por que eu falo tanto, né, essa palavra. Quando eu tava lá começando, gente, não era levada a sério, as pessoas riam, as pessoas, enfim... chegava para mim muitos pareceres das pessoas, muitas informações, muitos achismos, né, opiniões. Hoje, chegam opiniões. As pessoas não perdem mais tempo me julgando, me dando opiniões, porque elas perceberam que eu não tô nem aí. Elas perceberam que, ó, minhas rugas de preocupação, ó, um monte de ruga. Estou nem aí. Tem um Reels que eu fiz esses dias, que é aquele áudio do... Ó o meu ombro, ó. Sobe e desce. Tô nem aí. E aí embaixo escrito assim, quando dizem que não é legal ficar me chamando, né, me divulgando como bruxa, porque as pessoas podem levar a mal. Tô nem aí. Então as pessoas não perdem mais tempo comigo. Só que elas vão deixar de ser julgadoras? Não. Elas vão lá julgar quem não tá empoderada. Vão lá julgar quem precisa aprender a confiar no próprio potencial, apesar de, independente de julgamentos. Então, gente, o julgamento, ele é uma coisa que, se a gente for bem cavucar nas raízes, assim, é algo totalmente... Eu até anotei aqui algumas palavras para não deixar de falar algumas coisas que são interessantes aqui.
Primeiro, muitas de nós até hoje têm medo de manifestar a sua essência, né, sua natureza curadora, mística, bruxesca, por medo de serem consideradas, né, pessoas que estão fazendo coisa do diabo. Aí vocês vão me dizer, ai Fê, que exagero, que sensacionalismo. Gente, outro dia eu abri uma caixinha de perguntas, aquelas famosas caixinhas de perguntas, faz tempo até que eu não abro umas assim, bem valendo mesmo. E aí teve várias respostas assim, mas teve uma que usou com todas as palavras assim, ó, que ela diz que ela tem medo, o que impede ela, né, de manifestar aquilo que ela quer. E ela verbalizou. E aqui eu não tô julgando ela, tá, gente? Tô justamente bem o contrário, acolhendo isso e vamos conversar sobre isso. Ela colocou assim, que o que impede ela de se colocar mais, né, de buscar manifestar isso na vida dela, que é a sua natureza mística, curadora e tal, é que ela tem medo do que as pessoas vão falar, porque as pessoas consideram isso coisa do diabo. Com essas palavras. E aí, vem essa pergunta, né? Quem associou bruxa a diabo? Porque na origem não é, tá, gente? Essa associação de bruxa com o diabo, bruxa com o mal, né? Bruxa com trevas, isso, na verdade, não é a verdade, não é o fato. Eu conheci isso muito recentemente. Eu não sou a pessoa que há anos sabe disso e que sempre soube disso. Não, gente, eu também não sempre soube disso. Comecei a estudar mais sobre isso muito recentemente, porque eu comecei um caminho das terapias holísticas e aí a gente fica orbitando, né? O espaço, o terreno, o lugar da bruxa, a gente fica orbitando, porque terapia holística é muito mais bem aceito do que dizer bruxaria, por exemplo. Tem um peso negativo a palavra bruxaria, a gente não pode negar. Entre nós aqui, ó, na nossa bolha, é lindíssimo, a gente se orgulha de ser chamada de bruxa, a gente fala, bate no peito, sou bruxa e tal e coisa, mas aí fora, e às vezes até pra gente, numa certa camada, ainda não é fácil. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente, tô amando. Olha, vendi um selo, que maravilha! A blogueira que não está acostumada com essas novidades do Instagram, não estava acostumada, gente. Que amor, e aí a pessoa que compra um selo muda a cor do coraçãozinho aqui fora, ó. Achei o máximo. Muito obrigada, gente. Então, voltando. Comecei a ler e comecei a ficar, confesso pra vocês, enfurecida. Tipo assim, um vulcão se acendeu em mim de... Como assim? Pegam uma história que existe, um culto a deusas, bruxas, sacerdotisas, curandeiras, né, que levam o seu estilo de sociedade de uma maneira, ao que tudo indica, né, pacífica, sem guerras, né, em harmonia com a natureza, e aí vem uma outra cultura sobrepor essa que já existiu e que é muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais tempo dessa cultura antiga, anterior, né, do que dessa que a gente vive hoje, tá? Porque se a gente tá falando assim, de vários milênios, nós estamos aqui numa coisa meio que 2, 3 milênios, né, do que a gente está vivendo agora. E tudo que houve antes, então tudo que houve antes é muito maior, muito mais significativo. Aí tu pega para destruir isso, inventa um monte de historinha falsa e começa a contar. E sabe aquele preceito de que uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade? Então, gente, assim, ó, pra mim é muito simples a nossa história, né? Da mulher, da bruxa, isso a gente vai entrar a fundo mesmo na travessia, tá? A gente não vai ser hoje aqui. É muito simples, é uma mentira, é uma grande mentira repetida 1000 vezes. E até hoje a gente segue repetindo. Porque até hoje, quando a gente ouve, ou às vezes a gente até fala, né, a palavra bruxa, e com a intenção de ofender alguém. Então, assim, é no desenho animado, é no filme da Disney, nos livros de história infantil, nos contos e tudo mais, e nas novelas, né? Tudo que a gente acessa nas notícias, fora, claro, dentro dos dogmas das diversas religiões que continuam condenando as bruxas. Por quê? Que força é essa que a bruxa tem, que merece milhares de anos depois, continuar sendo condenada? As pessoas precisam continuar se esforçando para sustentar
essa mentira contada 1000 vezes que virou uma verdade? Cara, quando eu me dei conta disso, eu digo, quero deixar fluir essa força em mim. Quero fazer isso, fazer disso também, né, um movimento que possa daqui a pouco gerar alguma reforma em outra pessoa, em outras pessoas, num grupo, sabe-se lá quem mais. Então é muito mais do que ficar se dizendo bruxa, né? E por que eu ia dizer pra vocês, né? Por que eu falo tanto agora essa palavra bruxa? Porque eu li uma coisa que me tocou muito um dia, que é assim, ó, uma palavra quando ela não é mais dita, quando a gente não ouve mais aquela sonoridade, quando a gente para enfim, né, de usá-la, ela é uma força que pode ficar esquecida e a gente não conseguir mais acessar. Então não sou só eu, né? Olha quanta gente a gente está vendo hoje falar sobre a bruxa. Outro dia uma amiga me disse que a bruxaria enquanto religião, que não é a única forma de praticar a bruxaria, tá, gente? Tem bruxaria. A bruxaria é tão maravilhosa que ela te permite ser livre da forma como vai te expressar, né? Então a gente não precisa dizer assim, eu sou uma bruxa, mas eu não sou praticante, tá? Como algumas religiões a gente costuma dizer, eu sou de tal religião, mas não sou praticante. Não, eu sou uma bruxa. Ponto. A gente pode ser uma bruxa solitária na nossa casa. A bruxaria natural, por exemplo, é total liberdade para manifestar como tu quiser, né, o teu lado bruxa. E existe daí as formas de a religião, né, onde são sistemas mais organizados, né, com regras, com crenças. E assim, a gente pode escolher qual faz mais sentido, né, pra gente. E aí, voltando uma amiga que tá super alinhada, começando um trabalho bem alinhado já dessa forma da bruxaria enquanto religião, disse que parece que no mundo a religião que mais cresce nos últimos anos é a bruxaria. Então, olha que interessante, gente. Eu hoje não sou uma pessoa que pratica a bruxaria enquanto religião, tá? Não digo que dessa água não beberei, porque eu tô num caminho muito recente de descoberta. De toda essa questão, né, da bruxa e de querer recontar pra mim essa história, pra entender direito o que é e não ficar repetindo simplesmente aquela mentira contada 1000 vezes. E também quero fazer da minha trajetória uma forma de compartilhar, de ajudar a recontar, reescrever essa história para outras pessoas. Então isso está muito forte em mim. Mas é muito legal, né, pensar que a bruxaria é a religião, ou uma das, né, que está mais crescendo no mundo. Isso me deixa muito feliz por um lado e preocupada por outro, né? Porque talvez a gente esteja vivendo justamente um momento aí onde isso vai começar a representar uma grande mudança estrutural, né? Porque desde que a gente tá aí nesse sistema patriarcal e, enfim, de sufocamento aí da era do culto à deusa, de honrar as sacerdotisas, as bruxas, né, a mulher como um todo, desde que a gente veio nessa ladeira abaixo, a gente nunca viu uma retomada significativa, né, para recuperar esse lugar. Então, a gente precisa de muita força. E por isso que eu quero dizer assim, ó, vamos juntas, né? Vocês não me larguem, eu também não largo vocês. A internet exatamente ajudou bastante, Pri. Ajudou bastante. Isso aí tem diversas. Jonathan, muito bom. A bruxaria acabou sendo demonizada, pois os pagãos não se deixavam ser controlados, né? Por uma religião que queria controlar a população, né? Porque faz parte do cerne da bruxaria. A questão da liberdade, né? Então, a coisa da demonização também, isso aí, gente, tem muitos livros que é pra gente aprender sobre, né? A figura do diabo, a coisa dos chifres, né? Como algo ruim. Isso não era algo ruim. Isso era associado aos guerreiros, né? Das tribos antigas, que eram aqueles que saíam para as grandes caças, né? Os animais com galhadas, né, com chifres. Então, aqueles grandes guerreiros, né, eles eram associados a divindades por conta justamente dessa habilidade, dessa capacidade deles de caçar e prover também o alimento, né, para a tribo, o grande alimento, né? As mulheres ficavam mais com aquilo que estava no entorno ali da própria aldeia e tudo mais, e os homens saíam para essas grandes caçadas. Então, toda a história do deus cornífero, né,
que imagina que no inverno, por exemplo, que não tinha muito como ter sucesso em grandes caçadas, em grandes aventuras, expedições para longe, tu tinha que ter muita comida, né, para tribo e tudo mais. Então, esses homens que saíam e que eram associados, né, a essas figuras com chifres, eles ganhavam isso como méritos, vamos dizer assim, né, e essa associação com a figura do deus cornífero. Então, a gente precisa ler muito, precisa buscar estudar muito para compreender as origens disso, que hoje nos dizem simplesmente que é culto ao diabo, né? Então, assim, pensa na maldade de toda uma história que prega que nós somos o culto ao diabo. O que tem que ter de podre numa estrutura para inventar uma história como essa e injetar esse medo que dura tanto tempo? Olha o que é o alicerce dessa história que a gente vive hoje. Uma injeção de medo. Olha como isso é podre, gente. Olha como isso é absurdo e como é perigoso a gente cair nisso. Portanto, quando tentarem dizer para você que está aí toda procurando se libertar, né, desse lixo todo que nos contaram, ser bruxa é ruim, isso é coisa do mal, não lida com isso porque isso não presta, procura sempre te lembrar o que realmente não presta, né? O que é esse alicerce no qual a gente está hoje pisando, achando que é lindo se encaixar na normalidade que o vizinho está dizendo que é boa, só que é essa normalidade mesmo, que para ela existir, tudo que existia antes precisou ser destruído e no lugar não se colocou uma coisinha de paz e bem. No lugar se colocou medo, porque aí as pessoas morrem de medo da bruxa, que é o quê? É aquela mulher sábia, do bruxo também. Aqui eu falo muito da figura feminina, tá, gente? Da comunicação feminina, eu sempre faço questão de lembrar. Porque a maioria aqui são mulheres, mas, né, a gente tá falando de todos que se identificam com essa linguagem da natureza mágica. A bruxa, o bruxo, aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma sabedoria, que conhecem o poder dessa erva, sabe que ela é boa para tal enfermidade. Então isso não é interessante, isso não é bom. Para quem que não é bom? Aí a gente vai lá e abafa. Então assim, ó, eu na minha trajetória, que não é muito longa, de 10 anos, né, de trabalho espiritual, terapêutico, bruxesco, enfim, como a gente quiser chamar, já ouvi de uma pessoa que se sentiu à vontade dentro do meu consultório terapêutico de sugerir que eu fosse charlatã. E aí eu era tão pouco empoderada na época e tinha tanto medo de julgamento e de repente estar realmente fazendo algo errado. Olha a loucura que colocam na nossa cabeça. Eu já caminhando, eu já formada em diversos cursos, já tinha investido mais do que o valor de um carro popular, em tantas formações que eu já tinha feito na época. Comecei a atender e no meu primeiro ano de atendimentos, a mulher entra no meu consultório e no fim da consulta sugere que eu possa ser uma charlatã. E eu não respondi nada. Não respondi, não quis brigar com ela, porque eu pensei, na hora eu não tinha muita consciência assim do que poderia me acontecer se de fato eu fosse acusada disso. Eu preferi ficar num terreno neutro ali. Foi muito bom ser libriana nesse momento. Deve pegar mais um chimarrão, que eu lembrei disso e me sobe. Porque aí hoje em dia essas pessoas não vêm. Por quê? Porque eu já aprendi essa lição. Mas elas vão para você que tá aí, muito em dúvida, muito pouco empoderada, muito preocupada com o julgamento, muito preocupada em como vão ficar te vendo, como que vão te olhar, né? Teve uma pessoa também que escreveu assim, ó, pra mim, naquelas caixinhas de pergunta. Quando alguém vem aqui em casa, abre aspas, né? Isso foi ela que escreveu. Quando alguém vem aqui em casa e vê meu altar, eu digo que é do meu marido. Fecha aspas. Aí eu penso, gente, pensa bem. Tu não poder dizer, isso é muito, pensa, isso é muito da era das fogueiras, gente. A gente carrega viva ainda a raiz do esconder, do dizer que não, isso não é. E aí, ó, tá tudo bem sendo marido. Aqui tem uma questão daí, ó, bem já do gênero também, né? O homem pode, a mulher não. Na travessia a gente aprofunda muito esse olhar aí do porquê que a mulher tem toda essa carga aí. E aí volto a dizer, né? Que poder é esse que a mulher tem, que até hoje a estrutura toda se compromete em manter bem firme, né? Essa corrente aí pra gente não se libertar. Então, assim, cara, eu fiquei muito compadecida dessa ovelha mística que mandou aquilo.
E pensei, que triste tu não poder dizer. E aí quando a gente pensa assim, eu não tenho com quem conversar sobre essas coisas e tal. E aí alguém entra na tua casa, na tua própria casa, tu não poder dizer que aquele ali é o teu altar. Que aquelas ali são as tuas coisinhas. E às vezes o altar é assim, é um porta-vela, um castiçal, no caso, com a velinha, e um incenso, e um cristal. Nada demais. Às vezes não tem nem um símbolo, nem um pentagrama, um negócio fora do... um atamezinho, uma hécate ali em cima, não tem nada. Às vezes é só uma coisinha bem sutil. A pessoa já olha. Então, assim, a gente já nasce num mundo que se a gente não quebrar o padrão, nós vamos nos tornar os inquisidores, vamos dizer assim, né? Os julgadores das bruxas, né? Então, assim, prefiro quebrar esse padrão, me conectar à minha natureza e ser livre, poder ser livre para manifestar quem eu sou. Quando eu comecei no teatro, gente, porque o teatro é uma grande forma de bruxaria também, tá? A arte de uma forma geral. Que legal. Montando meu altar aos pouquinhos. As pessoas deveriam respeitar a casa dos outros, exatamente. Eu nunca escondi, mas os crentes da família não me visitam mais. Outro dia uma seguidora perguntou assim, numa dessas caixinhas de perguntas, Fê, o que fazer, como fazer? Como é que foi a pergunta? Ela tinha deixa eu ver se eu relembro, ela tinha ela era casada, tinha um filho, eu acho, e aí os compadres, né, um casal de possivelmente parentes, né, de irmãos, cunhados, enfim, que não ia mais visitá-los porque ela mexia com essas coisas de cristais e ervas. E aí ela perguntou assim, o que fazer, né, e eu acho que até compartilhei essa resposta, e aí as pessoas disseram assim, viu só os cristais e as ervas já fazendo efeito, porque já espantaram a galera. E ela sofrendo, por quê? Porque os filhos dos dois casais amavam brincar juntos, os filhos pequenos, né? Então olha o que é a ignorância humana, né? Olha o que é, eu diria, aqui no sul eu chamo de chucrismo, o povo fala, né, do negócio de chucro, o chucrismo da ignorância humana, de impedir que as crianças brinquem, porque a outra lida com essas coisas de cristais e incenso. Gente, assim, eu não posso conceber que isso aconteça em 2021 ainda, mas tanta coisa pior acontece, né, gente? Então, assim, mas vamos lá. Tem uma questão que é assim, agora falamos bastante, né, do julgamento. Eu queria contar da minha história do teatro. Que no início, eu fazia lá teatro e tal, bababá. Aí daqui a pouco comecei a estudar, né, esse universo místico e holístico. E aí, quando a gente começa a estudar isso, muitas vezes a gente cai naquele movimento do clichê zen, assim, né, da iluminação, do querer ficar uma pessoa espiritualizada e só falar das coisas bonitas e, enfim, né, e aí eu entrei um pouco nessa vibe, comecei a postar, na época não tinha Instagram ainda. Sim, gente, eu sou uma pessoa pré-Instagram. Era só Facebook. Eu sou uma pessoa da época do Orkut, tá? Só pra deixar isso bem claro aqui. Quem mais é Orkut? Conta aqui pra mim. É Orkut? Não, foi Orkut, né, gente? Então, assim, eu postava, né, criei uma página no Facebook, e aí fora meu perfil pessoal tinha página. Opa, começou a ganhar um corpo. E eu compartilhava mensagens positivas, né? Era o jeito que eu tinha de começar a manifestar, né? Hoje, muita coisa mudou, ainda bem, mas na época era como eu conseguia. E a galera, exatamente, o gratiluz, né? A gente acha que tem que virar o gratiluz, que terapeuta é igual ao gratiluz. Não é. Mas enfim, demorei até que eu entendi isso. Aí, tinha uma galera do teatro, né, que teatro também, né, um meio profissional que se acha super descolado, da diversidade, que não tem preconceitos e tal. Mas aí a galerinha do teatro começou a postar coisas com mensagens subliminares, que, não sabendo que eu tenho, né, que no meu mapa tem um posicionamento ali que fala muito bem de, tipo, Fê 007, Sherlock, não perco meu tempo stalkeando, mas assim, começava a ver umas postagens que apareciam e digo, mas isso aqui é uma coisa que eu falei? Começava a pegar as coisas que eu falei, palavras-chave que eu usava e postavam, tipo, antes de existir meme, eles já faziam meme comigo. E aquilo me arrasou, eu fiquei morrendo de vergonha, eu digo assim, gente, estou correndo a boca miúda, as pessoas estão falando mal de mim, me taxando agora como uma total zazaueira, gratiluz, e assim, tipo, quase me derrubou aquilo, quase me fez parar de postar coisas, por exemplo, do que eu tava fazendo.
E aí, eu comecei, depois de um tempo, pensar assim, tá, beleza, eu vou desistir do que eu quero fazer, porque essas pessoas não acham bonito, porque elas não aprovam, porque elas estão rindo da minha cara. É o sonho delas ou é o meu? É o caminho delas ou é o meu caminho? E aí eu comecei a me dar conta de um processo que é o seguinte. A tendência de agradar é uma coisa que pessoal minha, né? Sempre foi muito forte. E que hoje, graças a Deus, assim, eu já superei isso, né? Considero uma página virada, mas é o tal do orar e vigiar, para não cair naquilo de novo, né? Tem a ver muito com a minha história de vida, enfim, aí pode variar bastante esse fator do querer agradar, né? Para cada uma de nós aqui. Mas eu sempre tive isso. E aí eu comecei a me questionar, eu digo, gente, mas assim, a pessoa que perde tempo te julgando e falando mal de ti, é um tempo que ela tá deixando de investir para fazer os próprios movimentos. Quer dizer, o julgamento destrutivo, não precisava nem usar essa palavra destrutiva, né? É quase como uma repetição. Porque para mim julgamento é desnecessário, né? A gente julgar, quem somos nós para julgar o outro de qualquer coisa, né? Mas beleza, a pessoa escolheu lá julgar, julgou inclusive publicamente, postou um negócio lá, isso no meu caso aqui, né? O tempo é tão escasso, às vezes assim, é normal eu ir de um dia para o outro com a minha lista de tarefas, eu vou empurrando para frente. Como é que alguém tem tempo de ficar julgando o outro? Encaixa isso na sua agenda. E mais, ainda vai lá e faz um post e ainda fica de quer com o resto da galera, falando mal de uma terceira pessoa. Tipo assim, isso não acrescentou nada na vida daquelas pessoas, acrescentou uma diversão cruel, porque na real é isso, né? Falam muito do humor, né? Do humor na arte, do humor. Pra mim, assim, o humor é quando todo mundo tá rindo junto, beleza. É um bom humor, é um humor de qualidade, um humor que vale a pena. Quando, para alguns rirem, os outros têm que passar vergonha, né? Ou têm que ser humilhados, então não tá rindo todo mundo junto. Então isso não é humor. E esse humor é muito mais fácil de fazer. Aí veja bem, a própria galera do teatro que prega uma liberdade de expressão e tudo mais, falando mal da coleguinha, que lindo, né? Quando eu me dei conta disso, eu digo, gente, eu quero estar nesse lugar aqui, de quem está buscando fazer os seus movimentos, ou quero ser essas pessoas que estão ali, fazendo isso, tendo esse tipo de postura. Eu, na mesma hora, pensei, não é fácil continuar dando a cara a tapa, não é, mas eu vou continuar. E isso faz uns 10, 9 anos, tá, gente? E aí eu segui, daqui a pouco até parei um pouco de postar coisas, baixei isso, continuei trabalhando na prática, meu trabalho era só presencial na época, não tinha consulta online ainda, fui seguindo, fui fazendo. O engraçado é que hoje muitas dessas pessoas acompanham o meu trabalho. Talvez alguma delas esteja aqui até me olhando e pensando, eu já fiz isso, já participei disso. Sim, guardo rancor e mágoa? Não guardo. Faço questão de não esquecer essa história porque ela faz parte da minha história, é o que me trouxe até aqui. Me ensinou, inclusive, sou muito grata hoje a isso, porque me ensinou a lidar com esse tipo de situação e a não querer agradar sempre. Porque eu não faço isso aqui porque eu quero agradar. Então, quando eu falo às vezes assim, não é por like, gente. Não é porque quero ser famosa, não é por isso. Eu quero seguir aquilo que faz meu olho brilhar, fazer disso o meu trabalho, né, o meu sustento, o sustento da minha família e, se possível, causar um impacto no mundo, sabe? Gerar transformações, abrir caminhos para outras pessoas. Hoje, no fim da live, eu vou contar para vocês uma história muito bonita, um e-mail que eu recebi, tá? Depois da aula de ontem. E que, cara, é o tipo de coisa que daí pra aula de hoje foi super adequado, assim, receber esse e-mail, porque eu percebi, assim, que só é possível receber um e-mail, uma mensagem como essa, porque eu não parei em função dos julgamentos, né, alheios. E aí, voltando, então, assim, o julgamento, ele é uma forma de não movimento. Por quê? Porque se eu tenho tempo pra perder, pra ir lá e julgar alguém, sendo que esse julgamento não vai acrescentar em nada na minha vida e nem na vida da outra pessoa, então tem uma vibração. O julgamento, ele carrega um padrão do não movimento, da estagnação. Aí, se por outro lado, a pessoa que está sendo julgada trava, para o seu projeto, desiste de fazer o que ela está fazendo, ou desiste de começar, antes mesmo de começar a fazer, ela já desiste por conta de um julgamento, ela está permitindo, por conta de um julgamento ou por conta da possibilidade de vir a ser julgada, que às vezes é isso que nos barra ali, né?
que essa pessoa está fazendo? Também vibrando num padrão de não movimento. Então, assim, para mim só resta uma certeza de que a gente precisa quebrar esse padrão, né? Quebrar, porque vida é movimento. Às vezes eu fico refletindo o que é a vida, né? Sim, eu entro umas filosofias boas, assim, né? De ficar filosofando e tentando entender. Um grande amigo uma vez, talvez até ele seja aqui, o Marco Pucci, numerólogo sensacional. Ele me disse, leu meu mapa e falou que eu tinha uma tendência, assim, a ficar questionando lá pelas tantas o que é a vida. O que é a vida? E eu digo, na época eu não entendi muito bem, porque faz, assim, uns bons 10 anos também que eu fiz meu mapa numerológico com ele. Hoje eu digo, gente, o Marco, bruxão, é isso aí, eu fico ali, né, o que é a vida, o que é a vida. E aí eu chego à conclusão de que vida é estar em movimento. Não há certezas. As coisas não, assim, elas podem estar dando certo, como pode não estar dando, tudo passa, o ruim passa, o bom passa. Mas está vivo aquilo que está em movimento. Então, assim, o julgamento, ele não é interessante. Para mim, só foi interessante para eu aprender a o quê? Me livrar dele. Então, que a gente possa se livrar de ser julgadoras, que a gente possa se livrar do medo do julgamento. E isso é aos poucos, tá, gente? Não é assim, pim, apertei o botão e não estou mais na vibe do julgamento. Não, é com o tempo, tá? Que a gente possa se libertar de deixar a porta aberta para o julgamento, né? Porque aí se eu deixo a porta aberta, ele atua em mim, e aí ele atuando eu travo, eu paro de fazer. Ah, Rô, que bom, eu também tô feliz de poder ter vocês aqui. Triste seria estar falando sozinha aqui, né? Que coisa boa. A vida é isso, é um eterno aprendizado. É isso aí, Kelly. Olha, assim, chimarrãozinho, gente, assim, ó. Não passa sem chimarrão, ainda mais que começou a esfriar de novo, vocês viram? Eu tava só com esse casaquinho aqui, ó, e uma blusinha, essa blusinha aqui, ó, fininha. Tive que antes da live botar esse blusão mais grosso, porque tá frio, golinha alta, Deus do céu, precisa estar bem. Recém começando aqui o movimento da travessia, tem que estar com meu laringe muito bem. Então, queria contar essa história pra vocês, dizer que o julgamento me ajudou a superar o próprio julgamento. E que quando vocês se perceberem deixando de fazer algo, travando por algum medo do que vão falar, pensar que vocês estão dando poder para a energia da estagnação, a energia do não movimento. Porque, sinceramente, todo mundo que tá aqui, ninguém é alecrim dourado, tá? Eu também não sou. A gente já falou mal de alguém, pelo menos uma vez na vida. Quando a gente fala mal de alguém, dá uma satisfação às vezes, né? O nosso ego, ele fica feliz, porque a gente se sente superior, né? Aquela pessoa ali. E quando a gente faz isso, a gente ajuda de que forma? A gente contribui de que forma? Pra nossa vida, pra vida da outra pessoa? Contribui, não contribui? Gente, assim, ó, simplesmente é dispensável. E aqui não vou dizer que, nossa, agora, depois dessa conversa, não vou mais falar mal de ninguém. Não, a gente é ser humano, a gente vai continuar errando. A gente vai continuar de vez em quando falando mal e julgando e apontando. Mas o legal é orar e vigiar, né? Orar e vigiar no sentido assim, prestar atenção. E se eu não quero mais esse padrão pra mim, eu começo a assumir o comando disso, assumir o controle. Então, assim, tem muito disso também, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, por exemplo, eu quero que minhas clientes me paguem bem, que parem de pedir desconto pra mim, né? Beleza, eu quero atrair prosperidade. Aí vai lá na lua crescente, queima uma folha de louro, faz um ritual incrível, carrega amuleto de prosperidade, abre não sei o que lá pra fazer e acontecer e ser próspera. Só que quando vai comprar uma coisinha, chora o valor, pede desconto. Aí não faz um negócio, não compra um negócio ali porque acha caro, fica achando tudo caro, 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 caro. Cara, essa é a energia que você tá vibrando, essa é a energia que você vai atrair pra si. E às vezes a gente precisa passar por várias situações dessas para aprender, né, a sair dessa vibração de escassez. E aqui eu não tô falando que todo mundo tem condições de investir. É muito diferente quando uma pessoa chega pra você e diz assim, um exemplo meu mesmo. Fê, quero muito
fazer teus cursos, estudar contigo e tudo mais, mas agora não é possível financeiramente. Isso é uma coisa. Ou aquela pessoa que chega e diz assim, ah, eu queria muito fazer seu curso, quanto é? Aí a gente passa o valor. Ah, não, muito, muito caro, tá fora da realidade. É diferente, é uma forma de transferir. Para quem eu entrego o problema, a questão? Será que realmente o curso é caro? O que é caro? Caro é aquilo que não vale o que está sendo entregue. Então, o valor que está sendo associado àquele produto, né, àquele serviço, é um valor alto demais pelo que está sendo oferecido. Eu, Fê, hoje estou 100% segura de que pratico valores justos. Inclusive, tenho uma dúvida porque poderia ser um pouco mais. Mas eu tenho um lado meu que é muito assim, de procurar deixar um pouco abaixo do que poderia ser a questão do valor, justamente para tentar agregar, incluir um pouco mais gente, viabilizar que um pouco mais de pessoas, uma camada a mais, consiga acessar. Então, assim, o que é caro é aquilo que não vale, né? Que vale menos do que o valor que está sendo cobrado. Então, voltando para o raciocínio, o que será que acontece? Será que o curso é caro ou será que a pessoa é que devia ganhar mais? Gente, eu não tenho dúvidas de que as pessoas precisam ganhar mais. A gente trabalha feito umas doidas e todo mundo, no fundo, quer ser bem recompensada, bem remunerada, quer ter um retorno justo pela entrega que está fazendo. E muitas vezes a gente está ali, está frustrada, está desanimada, porque não está tendo esse equilíbrio nessa balança entre a nossa entrega e a remuneração que a gente recebe. E a gente não percebe uma perspectiva de mudar isso, aí quer lá acessar um curso, por exemplo, não consegue, o que a gente faz? Bota a culpa no valor do curso, mas não é, o problema não é o valor do curso. O problema não é o valor da brusinha. Não, o problema não é o valor da viagem, às vezes, né? É que a pessoa devia estar numa situação melhor. Então, às vezes, também, o que acaba acontecendo, né? Nós, bruxas, assim, a gente começa a despertar que, cara, o mundo onde a gente vive, ele quer nos manter numa caixinha chamada padrão. Então, a gente tá ali, infeliz, trabalhando com algo que a gente não gosta, mas para manifestar a nossa essência, fica difícil. Por quê? Porque vão começar a falar mal. Vão dizer, tu é louca, porque pra chamar a mulher de louca não precisa muito, né? Basta ela respirar. Tu é louca, tu é doida, o que tu vai fazer? Vai trocar o certo pelo incerto, pelo duvidoso, vai mexer com essas coisas. Aí quando a pessoa é um pouco mais ignorante, isso é coisa do diabo, isso é não sei o quê, viram as costas, passam a não ir mais na tua casa. Quer dizer, só aí, olha quantas barreiras a gente já tem que enfrentar para poder manifestar a nossa natureza mágica. E hoje eu vejo assim, cada vez mais mulheres conseguindo se libertar de várias dessas limitações e viver do seu trabalho. Aqui mesmo na nossa comunidade, a gente tem terapeutas, muitas vivem muito bem do seu trabalho. E quando eu falo terapeutas, não sei se é certo, tá, gente? Mas eu boto aí nessa conta terapeutas florais, boto psicoterapeutas também, boto astrólogas, boto tarólogas, boto o pessoal das constelações, reiki, teta healing, toda a função holística. Outras estão na busca. O seu trabalho terapêutico ainda não mantém, não paga as contas. Precisam estar vinculadas a uma outra atividade profissional. Ou às vezes dependem de uma outra pessoa também para poder viver. Outras estão fazendo produtos físicos. Né? E aí entram muito minhas alunas, que vocês vão começar a conhecer daqui uns dias, que eu vou fazer umas lives com convidadas, né? Que são minhas alunas de ervas. Né? Então muitas levam as ervas para o seu trabalho. Ou para o consultório, né, terapêutico, para indicar um banho de ervas, indicar um escaldapés, por exemplo. Eu tenho umas alunas que são massoterapeutas, né, e que elas... eu não ensino a massoterapia, eu ensino as ervas. E aí elas vão lá, depois da sessão, né, da massagem, recomendam, olha, de repente para complementar, né, esse trabalho feito aqui, um escaldapés com tal e tal erva. Faz X vezes, não sei o quê. Então pode ser assim, e muitas, a maioria que vai empreender com as ervas, cria sua marca de produtos, né, e vende mesmo já prontinho ali a misturinha, o mix da escaldapés, o mix do banho de ervas, o mix o spray de ambiente, né, e assim vai. E tem várias que estão na busca para viver só disso. Então dá para viver.
né? Não é assim, que fácil. A gente passa por todas essas barreiras aí que falei e depois, voltando para a questão do preço ali, a gente ainda enfrenta essa questão do cobrar, né? E da remuneração, porque nós estamos no mundo terreno. A gente não está entre os mundos. E todo fim de mês a gente é lembrada, porque as contas chegam. Então a gente precisa naturalizar também a nossa relação, né, com a matéria, com o dinheiro, a materialidade vista também como sagrada. A bruxa via sempre assim. Quem separou, né, também toda essa história que nos trouxe até a demonização da bruxa, também passou por um lugar de separar corpo e espírito. Então, espírito é sagrado. Corpo é sujo. Corpo é profano. Né? E a mulher é muito associada ao quê? Obviamente, ao corpo. Né? Então, assim, porque o nosso trabalho todo é muito visceral, né? Através da mulher que vem as novas vidas para o mundo. Então, tem essa corporeidade, né? Essa coisa da materialidade muito mais associada, né? A mulher, então tem que diminuir a mulher. Vamos diminuir até nisso também. Mas aí a gente continua vendo até o dinheiro como sujo. E a gente precisa curar isso também. Porque quando a gente vê, a gente também está passando por um filtro de julgamento dessa questão financeira. Vamos dizer assim, sendo curta e grossa, né? Quem é fulana pensa que é para estar cobrando X? Nossa, tá o olho da cara. Então são expressões, são coisas que a gente às vezes fala que assim, não constrói. Então assim, não quer, não tá gostando, tá achando que tá injusto, aqui desequilibrado, né? A entrega com o valor, o preço, não acessa, não compra, não consome. E por que eu também venho falando da gente consumir dentro da nossa comunidade? Porque aí... Olha que legal. Fedora maravilhosa. As que fazem macramê podem oferecer as peças para o fundo do altar e a costureira fazer as vestes das bruxas. Muito bom. Olha que legal. É isso que eu ia dizer, gente. Se a gente começa, porque assim, nós, bruxas, somos muito inteligentes. A gente acaba se virando de um jeito ou de outro na vida e fazendo nossos dinheiros. Para quem a gente escolhe dar o nosso dinheiro? Onde a gente escolhe colocar a nossa abundância, a nossa prosperidade? E eu quero cada vez mais colocar nas minhas pares. Eu quero cada vez mais... Então, assim, tem lojas que eu não entro. Tem grandes lojas, tem lojas que eu não entro. É regra minha. Aí é uma atitude política minha, né? Sim, eu sou do pensamento de que tudo é político, tá, gente? Viver é um ato político, sim. Isso serve pra mim, né? Então eu pratico dessa forma. Meu poder de consumo, de botar meu dinheiro, que na verdade é isso que o sistema todo aí quer, captar os nossos dinheiros, né? Então eu digo, vai ser uma das formas que eu vou praticar a minha filosofia de vida. Então eu vou escolher onde eu vou botar o meu dinheiro, vou escolher muito bem. Então hoje eu prefiro colocar nas pessoas que eu conheço, naquelas que eu sei que estão também na sua busca, pelo seu despertar. Oi, Clô! Sim, eu tô lendo uns nomes aqui. Só não vou citar nomes, vocês podem imaginar o tipo de lógica, eu não entro, né? Quem me conhece um pouco já deve imaginar. Não entro. Me nego, não vou. Compro do pequeno sempre que eu posso, direto do produtor. Macramê, por exemplo, que eu vi, né? Colocou aqui. Até não penduramos ainda, porque a gente já recém se mudou, né, gente? Mas tem uns macramês que eu comprei de uma mana que eu conheci aqui. Obras de arte, quadros, cristais. Não compro tanto, não compro de grandes lojas. Às vezes é um pouquinho mais caro, no sentido de é muito mais fácil uma grande rede de lojas conseguir barganhar com o fornecedor um produto com um valorzinho menor e me revender esse produto por um valor menor do que um produtor pequeno que vai comprar uma quantidade menor, não consegue um produto ali direto com o fornecedor por um valor tão baixo, então ele não pode também me cobrar a mesma coisa que a grande loja. Às vezes a gente não consegue ter essa postura, tá? De pagar um pouco mais caro
por estar ali comprando do pequeno. Mas para quem já consegue, gente, faça. Olha que lindo, ó, eu faço ecoabsorventes. Alguém aí trabalha com sagrado feminino? Então, Lili, ó, eu tenho que fazer logo, tá? Eu quero fazer esse post do Feirão das Ovelhas Místicas para vocês trazerem justamente isso. Eu hoje sou uma mulher que uso os absorventes de pano. Eu perdi o meu coletor menstrual, gente, meu copinho, numa viagem que eu fiz aí, esses tempos. Quem acompanhou que eu fui para aquele sítio, que eu fiquei uma semana de férias. Esqueci lá. Aí depois, não comprei mais. Fiquei só usando daí os de pano que eu tenho. Maravilhosos! Uso absorventes de pano. De vez em quando é bom a gente ter mais uns, né? Aumentar. Sou uma pessoa que uso diversas coisinhas que são produzidas, as máscaras, por exemplo, também, né? Comprar daquela pessoa que a gente sabe que está precisando ali. Quando a gente muda esse ponto de vista, o que a gente faz? A gente começa a vibrar numa energia de eu quero fortalecer uma rede e quero ser parte importante dessa rede. Quero também ser fortalecida por essa rede. Então o universo começa a trazer pra gente também pessoas com uma vibe de nos fortalecer. E aí começa a vir pra gente o quê? Menos cliente ruim, que eu chamo, né? Sim, não sou gratiluz, gente. Existe cliente ruim? Existe cliente ruim. Não vamos ser essa cliente ruim, tá? Pra coleguinha. Mas existe. O que é a cliente ruim? É aquela que vem, que te questiona o teu valor, que pede desconto, que faz tu te sentir mal por estar cobrando bem pelo teu trabalho, que faz tu te sentir mal por estar estabelecendo algumas regras, né, pro teu trabalho, para que tu consiga te organizar melhor. É aquela que vem pro teu trabalho, mas critica as tuas escolhas, que são, na verdade, a tua base, né, os teus valores. Então, assim, é aquela que não paga, é aquela que desmarca antes da hora, em cima da hora ali, e não te permite colocar outra pessoa no lugar, então tu fica um horário ali sem atender ninguém. Então, e ainda acha ruim quando tu diz, mas tu vai ter que depositar 50% do valor, pelo menos. Então, assim, esse tipo é cliente ruim. Quando a gente deixa de ser essa cliente ruim e começa a vibrar, que a gente atrai clientes boas, né, aquelas que estão realmente numa vibe ali de autorresponsabilidade, tudo começa a melhorar, né? Eu acho que esse padrão que eu falei de cliente ruim não vou dizer que não deva existir. Muitas de nós, terapeutas, precisamos aprender a lidar, a estabelecer limites, né? E às vezes é esse padrão de cliente ruim que nos ajuda a estabelecer limites. Só que quando a gente aprende a lição, essas pessoas não precisam mais vir para nós. A vida entende que a gente já aprendeu essa lição e vai aprender novas, né? Um grande mestre, uma vez do teatro, me ensinou uma coisa assim. O nome dele é Jean-Jacques Lemaitre. Ele é francês, daquele grupo Teatro de Soleil. Não é o Circo de Soleil, tá, gente? É o Teatro de Soleil. Que é um dos grupos, se não o grupo que eu mais admiro, assim, de teatro no mundo. E aí o Jean-Jacques veio pro Brasil algumas vezes, né? Eu fiz 2 cursos já com ele, de música para teatro. E aí, cara, assim, fera, um mestre incrível. Aí ele fazia a gente improvisar. E aí a gente morrendo de medo, assim, de fazer umas coisas erradas na frente do cara, né? O mestre de um dos grupos maiores do mundo. E eu tô ali. Ai, daí é minha vez de ir pra cena. Será que eu vou fazer uma grande cagada ali, uma grande... Aí todo mundo ia e fazia coisas legais, mas acabava fazendo algumas merdas, assim, né? E aí ele, muito sereno, ele dizia assim, ótimo, ele ria quando alguém fazia algo, entre aspas, errado, desinteressante, assim. Ele ria como um pai ri de uma criança pequena tentando caminhar e tropeçando, assim. E aí ele dizia, em francês, e a intérprete traduzia, né? Vamos lá, quem mais? Tragam novos erros. E aí aquilo ele foi falando e eu, novos erros, e fui entendendo que, tipo, a vida é isso, assim, né? É a gente cometer novos erros. Só que se a gente quer sempre acertar, né? O ego quer sempre acertar, né? A nossa criança ferida quer sempre acertar, para não ser julgada, né? Para ser aceita. E aí a gente não quer cometer erros. Só que se a gente não topa cometer novos erros, a gente não se movimenta. E a gente abre mão dos nossos projetos antes mesmo de começá-los, muitas vezes. E às vezes a gente já está percorrendo o caminho
e acaba ceifando o caminho porque a gente não quer errar. E eu vou dizer pra vocês, é uma aventura muito louca botar isso de lado e fazer. Aqui eu tô me colocando no lado de vocês, gente. Eu tenho um alto nível de exigência. E isso é sempre assunto de terapia, de tudo que é processo de cura, sempre vem. Alto nível de exigência. Perfeccionismo, podia ser meu sobrenome, podia. Então, às vezes eu quero assim, ó, me matar porque a coisa não está sendo, né, bem feita. Se eu fosse ainda a Fernanda de talvez 4 anos atrás, ou seja, pré-maternidade, a maternidade nos ensina muito a deixar de ser perfeccionista, porque tem dias que simplesmente não dá. E aí tu tem que aceitar aquilo ali, né? Então, assim, me ajudou muito nesse ponto. Mas assim, se eu fosse a Fernanda de 4 anos atrás, gente, eu jamais estaria dando curso, dando aula gratuita, fazendo live aqui com vocês. Porque eu sou muito exigente, eu quero que tudo esteja perfeito, que eu esteja pronta. Para começar, tem que saber tudo, tem que estar preparada. O que é estar preparada, gente? Não tem como a gente estar preparada para 100% das coisas. Se a pandemia não nos ensinar que a gente não vai estar nunca preparado para o que pode vir, eu não sei o que precisa acontecer com a humanidade para a gente aprender essa lição. Então vamos aprender logo. A gente nunca vai estar preparada. A gente vai estar sempre tendo que lidar com coisas novas, diferentes, fora da zona de conforto e, obviamente, vamos cometer muitos erros. Porque se a gente olhar para março e abril de 2020, a gente tipo umas barata tonta, sem saber o que fazer. Ai meu Deus, pandemia. E olhar para março e abril, né, de 2021, um ano depois, aqui eu não tô falando de grandes questões coletivas e governamentais, tô falando da gente no micro. Eu dentro da minha vida, na minha realidade, tá? Ali dentro da minha casa. A gente tira de letra muito mais fácil hoje em dia essa questão pandêmica. Mas lá, quando a coisa caiu no nosso colo, foi só o desespero. Então isso também mostra que ao lidar com as situações, né, ao encarar elas, a gente começa a aprender a lidar. Tudo se aprende. Tudo se aprende. Eu já vou encerrar a live, tá, gente? Uma aluna esses dias, não vou citar nomes porque ela tá aqui. Acho que ela tá, não tenho certeza. Me trouxe uma questão que não é a primeira aluna que me traz, tá? Uma questão de... agora eu tô lembrando assim, tem várias alunas que me trazem, vamos dizer assim. Tu tem uma amiga que é taróloga, por exemplo. Aí tu começa a estudar tarô. E aí tu começa a mostrar pro mundo que tá estudando tarô. E isso acontece com os produtos de ervas, isso acontece com o mapa astral também, né? Tem amiga astróloga, tem amiga que tem a lojinha de produtos com ervas e tudo mais. E aí daqui a pouco tu começa a ouvir da amiga, ou dos teus mestres, ou dos teus guias, enfim, das pessoas que tu confia e te relaciona, que tu não nasceu para aquilo ali. Que tu largue isso porque tu não é para aquilo ali. Costumo dizer para algumas alunas minhas, que aquelas que vêm me contar, talvez mais alunas ouçam isso e não chega para mim. É muito engraçado que elas me contam assim, não, porque fulano chegou em mim e disse assim, ó, tu não tem mediunidade. Teus canais são bloqueados, são fechados, então tu não pode lidar com isso aí. Oi? Aí outra, esses dias, comentou num grupo de alunas assim, eu gostaria de saber, eu adorei essa colocação dela, gostaria de saber como é que se mede a mediunidade, como é que se mede a espiritualidade de alguém, pra poder dizer se tu tem, se tu não tem. Então assim, gente, só um pouquinho. Olha a intenção desse julgamento, porque aqui nós estamos falando de um julgamento nível mais hard, nível mais nocivo, nível assim, ó, a pessoa tá indo por um caminho que vai ser incrível pra ela, que vai ajudar muita gente, que vai abrir muitas portas, mas ela é uma ameaça pra mim, porque vai me tirar minha clientela. Então, no fundo, esse julgamento é um grande esperneio do ego, da criança ferida dessa pessoa, que está totalmente insegura de si e do próprio potencial, que faz aquilo há anos, mas agora a amiga que recém começou é uma ameaça. Então, quer dizer, zero alicerce, né? Zero base dessa pessoa, para ela estar fazendo essa maldade através de um julgamento, dizendo uma mentira para outra, uma invenção, ainda se utilizando, né, da espiritualidade em vão, né? Porque pensa nos mestres, nos guias de uma pessoa dessa, observando ela dizer, tu não tem mediunidade para estar fazendo isso aí. Isso é um desserviço, gente. Então assim, ó, vocês que estão aqui agora, 250 pessoas me olhando, não deixem jamais alguém dizer para vocês
que você não tem mediunidade, que você não pode lidar com isso, aquilo, aquele outro, que você só vai ouvir essa voz, essa frase, se ela vier de dentro de você e se você se sentir melhor depois de ouvi-la. Quer dizer, se você se sentir de alguma forma triste, frustrada por ouvir de alguém que aquilo ali não é pra você, é o alerta seu que ligou. É só a bruxa interior dizendo, não ouve isso. Então assim, a gente tem que se empoderar, gente. A gente precisa acreditar mais na gente, porque a vida vai continuar mandando esses atravessamentos, assim, através de mensagens de pessoas, de julgadores, que querem fazer a gente se desviar daquilo que é realmente o nosso caminho, a nossa essência. Quando a gente aprende, isso para de exercer força sobre nós, porque tudo também é uma questão de a força que isso exerce sobre a gente, o impacto que isso causa na gente. Às vezes a gente vai precisar passar por 10 situações dessas e cair todas as 10, para que a gente passe por uma 11ª e aprenda a não cair. Ou a gente levanta e diz agora não mais. Então, assim, o que eu faço quando acontece isso que essas alunas me falam? Gente, eu viro assim, um troço. Eu digo, que eu falo pra elas assim, não mexe com as minhas ovelhas místicas. Aí eu faço aquele rios que eu postei ontem. Minha amiga Hecate andou me contando umas coisas de você que eu não gostei, né? Eu penso isso pra pessoa que proferiu ali o negócio. Porque assim, cara, eu fico chocada. É como é que eu vou dizer? Tanto esforço já que a gente tem que fazer para vencer nossas barreiras internas, para vencer tudo que já botam de peso sobre a figura da bruxa. Ainda vem uma figura dessa me dizer que não tem mediunidade, não devia fazer isso, é falta de responsabilidade, não sei o quê. Aí eu só desejo assim, que a lei do retorno se manifeste. Só desejo isso. Porque aí não precisamos fazer mais nada, né? Não precisamos nem desejar coisas más para essa pessoa. Apenas que a lei do retorno, que a lei do equilíbrio, né? Se aplique ali. E como eu acredito que ela já se aplica sempre, independente de eu desejar ou não, eu nem perco tempo direcionando energia para A, B ou C, né? Gente, quero contar para vocês agora, antes de encerrar a live, que ontem, depois da aula dos chakras, né? Eu recebi um e-mail de uma de vocês que me tocou muito, né? Uma pessoa que escreveu, não vou citar nomes, obviamente, nunca quero expor, né, vocês aqui. Tô com o meu computador aqui para poder olhar. Ela escreveu, eu fui ler hoje de manhã só, tá? Que estou aqui, pois sua aula de hoje tocou meu coração de uma forma incrível. Diria que senti que talvez tenha salvo a minha vida. Aí ela escreveu um monte de coisas. Uma pessoa que passou por diversas situações na vida, um caso bem extremo, assim, de ovelha mística, que não tinha com quem conversar, não tinha como se abrir, e que foi considerada louca, e que foi considerada, enfim, assim, né, que caiu numa vibe muito, muito difícil mesmo, que deve ter sido sempre ainda, né, talvez não tenha facilitado, de lidar. E aí pensar que uma aula de chakras, uma aula com conteúdo técnico ali, terapêutico, né, foi considerada por uma aluna que eu não conheço, que eu não sei que cara tem essa pessoa, nunca ouvi a voz dela, mas que nos conectamos, e aí ela me diz que diria que essa aula salvou a vida dela. Gente, eu penso assim, se eu tivesse dado ouvidos pra galera que me criticou, que me julgou, que me desestimulou, que virou a cara, que olhou torto, que reprovou as minhas escolhas de caminho de vida, eu jamais teria recebido essa mensagem hoje, né? E eu penso assim, cara, é pra isso que eu faço. É pra essas pessoas que eu trabalho. Pra mais ninguém. Então, pode demorar, mas um dia esse retorno vem, né? Esse retorno, aquilo que preenche nosso coração, né? Do porquê que a gente faz. E quando a gente tem dúvida se tá no caminho certo, se tá fazendo aquilo que veio fazer, de alguma forma a deusa nos manda uma mensagem, assim. Essa não foi a única que eu recebi nos últimos dias, porque sempre que eu tô pra fazer
um movimento muito grande, muito importante, que eu considero muito importante, vem muitos desafios. Nossa, vem umas tretas assim pra lidar. E, cara, cada dia tem chegado uma mensagem, uma coisa que me diz assim, continua, ó, faz, tá valendo a pena. Então, é o tipo de coisa que a gente começa a receber ali na frente. Pode demorar, mas começa a vir. E eu sou muito grata a tudo que eu encontrei, a todos que eu encontrei no caminho e que me permitiram chegar até aqui. Abaixo de pau e corda, como a gente diz, né? Mas chegar a essa etapa da caminhada, que é só uma etapa, né? E que muitas ainda virão. Então, obrigada a vocês por estarem aqui comigo hoje. Obrigada por me darem força e esteio, né? Pra estar realizando todas as lives aqui diariamente às 10. Amanhã tem mais. E a gente vai ter surpresas para o fim de semana que vocês mal podem esperar. Fiquem ligadas no grupo do WhatsApp da Travessia. E bora, né, gente? Bora manter esse caldeirão aceso. Bora manter ele bem pulsante, porque falta uma semana para começar a travessia. E se esses encontros aqui já estão bons, olha, você não sei nem imaginar o que vai ser com a travessia em si. Tá bom, gente? O que o Carlos tá aqui metido falando aqui, ó? Pode deixar. Ai, o Carlos, eu falando mal do Carlos, tá ali na sala trabalhando. Ah, abraça ela. Gente, isso aqui não é nada. Isso aqui, esse choro não é nada. Vocês não estavam Quem tava na última travessia sabe que a primeira aula da travessia começou, eu chorei. Não sei assim. Eu nem tinha falado, não tinha dado nem oi, sejam bem-vindas. Eu já chorei. Então, quer dizer, isso aqui pra mim não é nada. Chora comigo mesmo. Ai, o Carlos já sabe. Então, gente, ó, muito, muito obrigada. Confiram quem tava na aula de ontem os grupos do WhatsApp que vocês bateram a meta e a gente enviou o PDF com o e-book Guia Completo dos Chakras para vocês poderem se guiar ali pros estudos de vocês. Um beijo, obrigada por quem contribuiu nos selinhos. Gente, 9 selinhos, eu tô muito grandona. Melhor blogueira do Brasil, a mais descabelada também, mas melhor blogueira. Um beijo, até amanhã às 10. Chama uma amiga para vir amanhã às 10 com você e vamos aumentar a nossa tribo. Beijo, obrigada e até amanhã.